Hoje eu quero conversar com você sobre religião. E eu quero começar com uma frase que você vai se surpreender com o que eu vou falar. E vai falar, como é que pode ele falar uma coisa dessa? Eu quero começar a falar sobre religião falando para você o seguinte: religião é fruto da nossa ignorância. Opa! Como é que pode ele, que é um dirigente espiritual, que faz preces e etc., falar que religião é fruto da nossa ignorância? Calma, 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 calma que eu vou explicar. Se você acompanhar tudo que eu vou falar, você vai entender o porquê que a religião é sim fruto da nossa ignorância. Mas para a gente começar a entender o porquê que eu estou falando isso, vai ser preciso a gente voltar lá atrás. Lá quando nós começamos, no princípio da humanidade, que a gente ainda era bem primitivo, eu estou falando lá dos nossos ancestrais, bem distantes, lá no início das nossas civilizações. Naquele tempo, nós vivíamos como? Em contato com a natureza. Nós não tínhamos qualquer tipo de conhecimento tecnológico, científico, então a gente vivia na natureza, com a natureza, pela natureza. E fenômenos aconteciam na natureza e que nos surpreendiam. Por exemplo, o raio caía e incendiava a floresta, os rios subiam o nível, causava aquela enchente, depois estava seco de novo. Às vezes aconteciam epidemias que dizimavam as populações das aldeias. E a gente queria entender como que isso funcionava, por que que isso funcionava, porque nós seres humanos, graças a Deus, sempre fomos muito questionadores, né? Isso que nos move para frente, o querer aprender. E a gente queria entender por que que aquilo, principalmente as coisas ruins, aconteciam conosco. Só que a gente, sem ter qualquer tipo de conhecimento tecnológico, científico, a gente não conseguia encontrar respostas para aquilo no nosso conhecimento material. Então, se a resposta não está no conhecimento material, ela está aonde? Está num âmbito oculto. Ela está em algum lugar que eu não consigo ver. E daí surgiram as primeiras ideias de Deus e de deuses. Né? Alguns povos acreditavam que tudo isso era causado por uma única entidade chamada Deus, outros povos acreditavam que tudo isso era causado por várias entidades chamadas deuses. Então, esses fenômenos nos preocupavam. Quando acontecia algum fenômeno que fosse favorável para as comunidades, para nós, por exemplo, a colheita ter sido muito boa, coisas assim, alguém ter sido curado de uma doença, quando aconteciam essas coisas, o que, que nós pensávamos? Quando eu falo nós, estou falando lá dos nossos ancestrais, lá dos nossos antepassados primitivos. O que é que nós pensávamos quando acontecia coisa boa? Deus, ou os deuses, Deus está em paz, Deus está de bom humor, Deus está satisfeito. A gente não sabia explicar por que, que aquilo acontecia, nem as coisas boas, nem as ruins. E quando acontecia alguma coisa ruim, o que, que a gente pensava? Olha, Deus está irado, Deus está com raiva. É preciso manter Deus satisfeito. É preciso agradar Deus, porque senão vai cair um raio aqui, vai pegar fogo em tudo, vai ter uma epidemia, nós vamos morrer. Então, era preciso agradar a Deus para que as coisas ruins não acontecessem na natureza e também para que o maior temor de todos nunca acontecesse. Opa, qual é o maior temor de todo mundo? O maior temor é que quando a gente morrer, a gente deixe de existir. Esse é o maior temor. Então era preciso encontrar formas de agradar Deus para a nossa vida normal não ter problemas, não ter o raio caindo, não ter peste, não ter um monte de coisa, e era preciso agradar Deus para que a gente, quando morresse, não deixasse de existir. A gente não tinha visão nenhuma, né, do que aconteceria depois da morte. Mas como é que a gente vai agradar alguém que a gente não consegue ver? Como é que a gente vai agradar alguém que a gente não conhece? Deus está na mente. Deus é um conceito, estou falando ali pela visão daquela época. Deus é um conceito, é o que causa as coisas boas, as causas ruins. Como é que nós agradamos? Como é que nós podemos agradar algo que a gente não conhece? Só tem uma forma de agradar algo que a gente não conhece, alguém que a gente não conhece, alguém que a gente não sabe, não consegue olhar nos olhos. Sabe qual é a forma? É dar para esta pessoa aquilo que nos agrada, ou então aquilo que para nós tem um valor muito grande. E aquelas civilizações lá daquela época entendiam que para agradar Deus era preciso dar para ele coisas que fossem importantes para si próprio. É só assim, se eu me agrado com isso, ele também vai se agradar. E o que é que as pessoas tinham como importante para si? A comida, o alimento. Isso é a base da vida. Né? Então,
Daí começaram a surgir as religiões que, além de entenderem Deus como aquele ser irascível é que é passível de ficar irado, de ficar irritado. Além de compreenderem Deus como alguém passional, irritadiço, ainda precisava receber oferendas de alimentos para se acalmar. Então o homem passou a retribuir a generosidade de Deus, por exemplo, quando a colheita era boa, ele retribuía a Deus dando parte da colheita para Deus. Quando a coisa ficava ruim, ele dava alimentos para Deus. Se a coisa fosse muito ruim e aqueles alimentos não resolvessem, aquelas oferendas não resolvessem, o que nós dávamos para Deus? Não aquilo simplesmente que era agradável para nós, mas coisas que tinham mais valor para nós, como, por exemplo, a vida dos animais. Os animais eram importantes, eles nos davam leite, nos davam carne, então eles tinham muito valor para nós. Então, se o simples alimento lá da colheita não aplacou a ira divina, vamos dar algo que tem mais valor, vamos dar um animal. E se o animal não aplacar, se continuar acontecendo ali as coisas ruins, o que eu vou dar para Deus agora? E aí surgem também, lá naquela época, religiões que passaram a praticar o sacrifício humano. Porque a vida humana era o que tinha de maior valor. Então, era a forma de agradar a Deus, era a forma de diminuir a sua irritação, de aplacar a fúria divina para que as coisas não acontecessem de uma forma tão ruim. E não foram, minha gente, não foram poucas religiões que realizavam sacrifício humano, não. Muitas religiões primitivas praticavam sacrifício humano, sim. Eu tive a oportunidade de ir ao México. E eu vou contar um caso para vocês. Eu tive a oportunidade de ir ao México e eu conheci lá as ruínas da civilização maia. E aí na civilização tinha lá, o guia nos levou a um campo que parecia um campo de futebol, e lá no alto, na parede do campo, tinha uma argola assim grande de pedra presa na parede. E aí eu perguntei para o guia, o que é isso? Ele falou, é porque aqui os maias faziam disputas, um torneio. E dependendo do resultado do torneio, um dos times era sacrificado para Deus, para os deuses, né? E aí ele me explicou, olha, o jogo era o seguinte, tá vendo aquela argola lá em cima? Eles tinham que fazer uma bola passar lá dentro. Era uma bola de borracha, dura, pesadona, e eles não podiam botar a mão na bola, tinham que tocar a bola só com o quadril. Você imagina, o aro lá em cima, você tem que dar uma quadrilzada na bola, a bola subir, passar pelo aro. Eu falei, olha, devia ser muito difícil, né? As pessoas deviam lutar muito para ganhar esse jogo, né? Porque afinal de contas, um dos times iria ser sacrificado para Deus, para os deuses, e era uma coisa muito difícil. E aí ele falou, realmente, os dois times lutavam muito para fazer mais pontos, para ganhar o jogo. Só que quem era sacrificado para os deuses não era quem perdia, era quem ganhava. Eu olhei para ele e ele falou, porque para eles era uma honra estar sendo sacrificado para os deuses. Olha, minha gente, como que é a ignorância, né? Como que as nossas religiões se fundamentaram em conceitos de ignorância. Era preciso sacrificar, era preciso agradar a Deus, porque Deus era uma pessoa passional, uma pessoa irritadiça, e que se estivesse irritado trazia problemas para aquela aldeia, para aquelas comunidades. Isso aqui nós vimos nos maias, aqui nas Américas, mas em muitas outras civilizações antigas também aconteceram. Se não sacrifício humano, pelo menos de animais, sim. A gente tem registro de oferendas e de sacrifícios de animais lá nos egípcios, nos mesopotâmios, nas sociedades das Américas todas, até mesmo entre judeus também tinha oferendas desse tipo, oferendas não só de alimentos, mas de sacrifícios de animais também. Mas isso são as nossas religiões mais primitivas, aquelas mais embasadas em ignorância e que entendia que Deus tinha que ser agradado dessa forma. Só que o tempo foi passando, passando, e a gente foi desenvolvendo o nosso intelecto, graças a Deus. E quando a gente começou a desenvolver o nosso intelecto, a gente começou a estudar os fenômenos da natureza, o raio, o trovão, as cheias, as pestes. A gente começou a estudar aquelas coisas que lá no princípio a gente não conhecia, não sabia como entender, como explicar. E aí a gente começou a descobrir que muitos desses fenômenos, eles seguiam leis naturais.
Ou seja, leis físicas, leis naturais. A gente entendeu que as cheias e as secas do rio, elas tinham relação com as marés, elas seguiam uma certa periodicidade. A gente descobriu como cuidar de algumas doenças. A gente foi desenvolvendo métodos que melhoravam as colheitas, foi fazendo irrigação à distância. Enfim, a gente começou a se despregar da ignorância. Então, nós fomos entendendo que Deus não causava diretamente tudo aquilo que a gente atribuía a ele lá no começo. Pronto. Surgiu o que nós chamamos de ciência. E quando a ciência surge, ela começa a mostrar que muito daquilo que a gente pensava que era Deus, que fazia porque estava irritado, era somente fruto da nossa ignorância. Tudo segue um fluxo natural, seguem leis naturais, leis físicas. Então nós percebemos que muito era da nossa ignorância. E aí, por a gente perceber isso, a ciência começou a ser vista como heresia por quem praticava as religiões. Porque como é que pode, na visão do religioso, que baseou toda a sua crença, todos os seus ritos, toda a fundamentação da sua religião num conceito de um Deus irado, num conceito de um Deus passional, como pode alguém ter a heresia, como alguém pode ousar contestar o poder divino, dizendo que isso é lei natural e que isso não é Deus que fez acontecer aquilo daquela maneira? Então, inúmeros foram os casos, você sabe disso, inúmeros foram os casos de cientistas, de pesquisadores, de estudiosos, que foram tidos como loucos, que foram tidos como heréticos, porque defendiam ideias científicas, em uma época em que a nossa ignorância ainda alimentava os nossos conceitos de religião. Lá no princípio era aquele conceito era aquela ignorância ainda maior, era preciso sacrifício, era preciso as oferendas. Depois de um pouquinho, graças a Deus, as religiões foram substituindo o sacrifício humano, por exemplo, por outros tipos de atividades religiosas, mas continuava ainda a ideia de que Deus é passional, de que Deus tem que ser acalmado, Deus tem que ser bajulado, Deus tem que ser agradado de alguma forma, porque senão duas coisas acontecem: catástrofes, ou seja, coisas ruins acontecem com a gente, e quando a gente morrer, que era aquela preocupação inicial, a maior preocupação que a gente tem, se a gente não agradou Deus, se a gente não fez aquilo que a religião dizia que tinha que fazer para Deus se sentir bem, para Deus gostar da gente, a gente vai ficar num sono eterno, a gente vai, como se deixasse de existir. Então, a ciência veio dizer que não era bem assim. A ciência começou a mostrar que Deus não estava por trás de tudo o que acontecia assim. O raio não acontecia porque Deus falou, vou mandar um raio. E sim porque havia uma descarga elétrica de uma nuvem para outra, ou de uma nuvem para a Terra, e essa descarga elétrica causava aquela luminosidade e o estrondo pelo deslocamento do ar. Então a ciência começou a explicar um monte de coisa e os cientistas passaram a ser considerados hereges por causa disso, porque isso para os religiosos era como se questionasse o poder de Deus. Então, se lá no começo a gente não tinha a ciência e a gente atribuía tudo que acontecia a forças ocultas, a forças sobrenaturais, ao humor de Deus, agora a gente tinha dois caminhos que se combatiam, dois caminhos que se digladiavam pela verdade. Quem é mais verdadeiro? Quem detém mais a verdade? De um lado a gente tinha a ciência, que estava crescendo, e do outro, e dando a entender que tudo pode ser explicado pela análise científica, e do outro lado a religião, defendendo a ideia, perpetuando aquela ideia de que Deus, ou deuses nas religiões politeístas, que Deus deveria ser bajulado, deveria ser adorado, deveria ser agradado, que era para evitar as coisas ruins e que para a gente, quando morresse, continuar a existir de alguma maneira. E aí nós permanecemos nessa disputa ao longo de séculos. Ciência, religião, cada vez a ciência se desenvolvendo mais, cada vez mais conflitos com a religião, até que, em meados do século XIX, aí sim, nós começamos a ter novas informações que viriam a nos esclarecer sobre essas divergências entre ciência e religião. E mais, além de nos esclarecer sobre as divergências entre ciência e religião, essas informações que nós começamos a receber a partir de meados do século XIX também vieram nos esclarecer sobre aquele nosso maior temor, que era a morte. O que vai acontecer comigo quando o meu corpo
for para o fundo da terra, o que vai acontecer comigo? Então foi a partir de meados do século XIX, através das mensagens dos espíritos, que passaram a ser sistematizadas, que passaram a ser realizadas segundo determinados métodos e que passaram a ser eficientes. Foi a partir daí que nós fomos inseridos, a humanidade foi inserida em uma nova fase de conhecimento da humanidade. Os espíritos, a partir de 1853, por aí, com a publicação do Livro dos Espíritos, enfim, os espíritos, a partir do começo da codificação, quando eles começaram a trazer para a gente as informações, eles vieram nos instruir para tirar a dúvida de qual que está certo, de ciência e religião, e para nos esclarecer sobre a vida após a morte. Então, pelas instruções que nós começamos a receber dos espíritos, nós entendemos o equívoco religioso em que a gente se encontrava, que era aquele equívoco de compreender Deus como um ser passional, um ser irascível, que precisava ser bajulado, agradado, para evitar as doenças, as catástrofes. Nós entendemos que isso era um equívoco enorme. Os espíritos nos explicaram que tudo o que acontece no universo segue leis naturais. E que mesmo que a gente não conheça essas leis, não quer dizer que elas não existam. Então tem coisas que a gente ainda não sabe explicar pela ótica científica, mas elas seguem leis naturais, leis físicas, leis químicas, e que um dia a gente vai conseguir explicar. Então os espíritos vieram tirar da gente esse equívoco religioso, que a gente achava que tudo era Deus que fazia acontecer, o raio caía porque Deus queria e não por causa de uma descarga elétrica. Os espíritos vieram nos dizer que tudo que acontece segue leis. Leis naturais, leis rígidas e que mesmo que a gente não conheça, elas existem, um dia a gente vai conhecer. E também, pelas instruções dos espíritos, nós passamos a entender não apenas o equívoco religioso que a gente tinha, mas também o equívoco cientificista. Opa, o que é isso? É aquele equívoco de achar que a gente tem que ser cético em relação à parte espiritual, porque a ciência explica tudo. Isso também é um equívoco. Os espíritos nos mostraram que, embora tudo siga leis naturais, como a gente falou agora há pouco, Deus é a causa primária de todas elas. Deus está por trás de tudo. Então, olha só o meio do caminho aí. De um lado, a gente tinha a religião que falava que tudo acontecia porque Deus queria que fosse daquela maneira, que ele ficava irritado. Do outro lado, a gente tinha a ciência que falava que não era isso, que tudo seguia leis naturais. E vêm os espíritos e falam que são as duas coisas ao mesmo tempo, ou nenhuma das duas. Ou seja, Deus está por trás de tudo, mas tudo segue leis naturais criadas por ele. Gente, isso é uma revolução no nosso pensamento. E tanto é revolução, que revolução não é coisa que a gente consiga assimilar de uma maneira rápida. Isso tem 150 anos e até hoje a gente ainda não conseguiu assimilar verdadeiramente esta grande verdade de que tudo segue leis naturais e que Deus está por trás de tudo. Então a gente ainda tem religiões que ainda acreditam no Deus passional, no Deus que castiga, no Deus irascível, no Deus que tem que ser bajulado, que tem que ser agradado, porque senão a gente, quando morrer, vai deixar de existir. Do outro lado, a gente tem a ciência ainda que é cética e que não consegue juntar-se com conceitos de Deus, mas já começamos a nossa revolução a partir daí dos meados do século XIX. Por quê? Porque os espíritos colocaram para nós, com esse pensamento, a ciência e a religião não como coisas diferentes, e sim como coisas complementares, que não são antagônicas. Não tem que divergir uma coisa completa a outra. E mais que isso, se a gente evoluir esse pensamento, a gente vai entender que, além de ser complementar, na verdade nem são complementares porque elas são a mesma coisa. Ciência e o que nós chamamos de ciência e o que nós chamamos de religião são só dois campos de estudo diferentes para coisas que a gente não conhece e que vai conhecendo aos poucos. Mas, na verdade, são a mesma coisa porque explicam o funcionamento do universo. Tanto pelo lado espiritual, quanto pelo lado do que nós chamamos científico, mas tudo isso é uma coisa só, é um estudo só. Então, voltando lá atrás, se lá no início de tudo, com o nosso sentimento, a nossa ignorância nos fez desenvolver aquele sentimento cego, e com o passar do tempo as nossas pesquisas também fizeram a gente desenvolver aquele cientificismo cego, cético, hoje nós vemos por um outro lado.
Já começa a acontecer no mundo. A ciência, cientistas pesquisando fenômenos espirituais, desvendando as possibilidades espirituais através da física quântica. Por outro lado, já começa também religiões, principalmente aquelas que lidam diretamente com os espíritos, como o espiritismo e a Umbanda, né? Religiões deixando para trás a ignorância de acreditar em tudo como de ordem sobrenatural, de ordem mística, e sim, abrindo as portas para o entendimento do conhecimento científico. Hoje, em terreiros de Umbanda, minha gente, eu já vi, não só lá na casa do Caboclo Birajara, mas até na internet, palavras de pretos velhos, palavras de caboclos, falando sobre física quântica, explicando a questão energética do passe, da manipulação dos elementos, da pedra, do vegetal, falando da energia intrínseca àquele elemento sendo manipulada de uma forma quântica. Enfim, a ciência já começa a pesquisar a espiritualidade, começa a pesquisar o que era oculto. E as religiões, principalmente o espiritismo e a Umbanda, já começam a explicar coisas pelo lado científico. É o casamento. Isso quer dizer, sabe o quê? Que futuramente, lá no futuro, né, lá adiante, não é agora, todas as barreiras da nossa ignorância vão ser derrubadas. E a gente não vai ter mais ciência e religião como coisas independentes. A gente vai ter ciência e religião como um conhecimento unificado. Hoje a gente ainda tem separados pela nossa ignorância, porque a ciência não consegue ainda compreender a parte espiritual e a espiritualidade não aceita a ciência. Já estamos modificando isso, como eu falei, pelo espiritismo, pela Umbanda, mas no futuro, tudo isso vai ser a mesma coisa, aquele conhecimento unificado, um conhecimento que vai abranger, que vai explicar tudo o que a gente quiser saber sobre o funcionamento do universo, já que está tudo interligado. Um conhecimento que vai desvendar as leis naturais que regem o nosso mundo e que regem também o mundo dos espíritos, porque na verdade está tudo junto também. E quando a gente fala de um conhecimento desse tipo, um conhecimento tão grande, um conhecimento universal, minha gente, não tem mais como falar em ciência e em religião como coisas autônomas, como coisas independentes. Percebe? Quando eu falei lá do fim da religião, aliás, quando eu falei que a religião é fruto da nossa ignorância, sim, é fruto da nossa ignorância que mantém a gente ainda distante da ciência. E a ciência também é fruto da nossa ignorância por enquanto. Um dia tudo vai se casar. E aí foi-se a ignorância, acabou a ignorância. Então eu ratifico, eu confirmo aquilo que eu falei lá no início, que a religião é fruto, sim, da nossa ignorância. Mas é bom lembrar, religião não é o mesmo que espiritualidade. Religião é algo moldado por nós, seres humanos, pela nossa ignorância, para tentar responder às nossas perguntas. É algo que se fundamenta que nós embasamos em ideias, em ritos, em dogmas que variam com a época. A gente vê, no princípio, lá nas religiões mais primitivas, tinha um sacrifício humano, depois os ritos mudaram, os dogmas mudaram, mas, enfim, é algo baseado em ideias, em ritos, em dogmas, e que variam com a época e variam com o conhecimento da humanidade. Religião é algo moldado por nós. E ela vai continuar a existir, religião vai continuar a existir, enquanto a gente mantiver a ideia de que a espiritualidade é algo sobrenatural. Enquanto a gente continuar encarando o mundo espiritual como algo sobrenatural, algo místico, supersticioso, algo puramente no campo da crença, aí a religião vai continuar a existir, porque a gente não vai ter buscado explicação para aquilo. Quando a gente deixar de ser ignorante, aí sim, a espiritualidade vai se desagregar dos ritos, dos rituais, dos dogmas, e vai ser algo concreto, estudada nos meios acadêmicos, da mesma forma que as outras coisas que hoje a gente considera ciência. Porque, na verdade, uma coisa e a outra são a mesma coisa, que a gente ainda não percebeu isso. E é assim que já acontece nos mundos mais avançados. Lá nos mundos mais avançados, os conceitos espirituais, não religião, não estou falando mais de religião, estou falando de espiritualidade. Os conceitos espirituais são estudados nos bancos escolares, junto com aquilo que hoje a nossa visão chama de ciência, porque é tudo a mesma coisa. Agora, que conhecimento maravilhoso, esse conhecimento unificado, esse conhecimento universal que junta a ciência, que junta a religião e que junta também outros campos de conhecimento humano, como a filosofia, como as artes.
Sabe o nome que Ramatiz dá para esse conjunto de conhecimentos que une em uma única coisa a ciência, a religião, a filosofia e as artes? Ramatiz chama esse conhecimento de Aumbandã. A Umbandã, segundo Ramatiz, é esse conjunto de conhecimentos maravilhoso por o qual a gente está caminhando e que nos aguarda lá na frente. Poxa, a palavra Aumbandã lembra um pouco a palavra Umbanda. Tem alguma relação? Pouca relação, mas tem. A Umbanda, segundo Ramatiz, é a pontinha do iceberg de tudo que a gente ainda vai descobrir. A Umbanda, ela reúne o conhecimento espiritual, ela começa a despertar a curiosidade científica quando manipula os elementos, quando a gente ouve algo e dá o nome, algo que a gente chama ainda de magia. A magia, na verdade, é uma manipulação mental, é uma manipulação de elementos, de forças da natureza e que um dia a ciência vai explicar. Então a Umbanda, ela é a sementinha, é algo assim muito tímido do que um dia ainda vai acontecer. Mas quando acontecer, aí a gente vai ter a Umbandã implantada no planeta como aquele conjunto de conhecimentos maravilhoso, aquele conjunto que agrega todas as informações, aquele conjunto que traz conhecimento científico, conhecimento religioso, filosófico, artístico para todos nós. Então a Umbanda, segundo Ramatiz, ela é uma sementezinha ainda muito tímida de tudo que vai acontecer no planeta. Mas, minha gente, essa questão da Umbanda e a Umbanda no futuro, a Umbandã, aí já é questão já é assunto para uma outra conversa. Eu espero que as minhas palavras tenham despertado um pouquinho de curiosidade em você e que você passe a ver a religião e a ciência de uma outra forma. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.